Boa noite. Esperando minha convidada entrar. A gente vai falar um pouquinho de Tantra e o desenvolvimento da sexualidade na infância e na adolescência. Minha convidada hoje é a Vanessa Reis. Esperando ela entrar. Olá, boa noite. Eu vou bem, e você? Como vai? Esperando minha convidada entrar. A gente vai falar um pouco da sexualidade na infância e na adolescência. Responder algumas questões que vocês mandaram. Agora foi. Oi, Oi, tudo bom? tudo, cheguei. E aí, como que você está, pós-tara? Tô me recuperando, na verdade. Estamos nos Processo. recuperando. Muita coisa para assimilar, Nossa. muitas mudanças. Boa noite, oi Paulo, oi Dudu, oi Bê. Tudo bom, meu amor? Que saudade. Eu ainda tô me recuperando, na verdade. É sempre assim, né? 4 dias, aí são 2, 3 meses entre uma edição e outra. Aí quando você tá quase normal, volta de novo. É, a tendência é piorar, mas no bom sentido, né? A tendência é que a gente vá levando isso daí para nossa vida cada vez mais. O Tantra, ele é uma filosofia de vida, né? É uma filosofia comportamental, é um modo de ver a nossa própria vida, né? Então, acho que vai trazendo muitas mudanças que ficam na nossa vida, né? Sim. A gente consegue assimilar os nossos processos e aí a gente vai voltando aos pouquinhos, mas a gente volta diferente do que a gente era. E a gente percebe a vida de um jeito diferente também, né? Sim. A Vê fala Saudade, Vê. que tá se preparando para as próximas edições. Bora. Bora, a gente também já está na preparação e é muito engraçado. Bom, o propósito hoje não é falar sobre o Tantra de Tara, gente. Ah, Mas é muito engraçado que a gente fica animado. Que, por exemplo, acaba uma edição e a gente já sente um chamadinho ali para preparação da próxima edição. Logo quando a gente finaliza, fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer nesse próximo, né? E é muito engraçado que, tipo, vão surgindo, assim, as práticas, vão surgindo alguns temas que a gente vai trabalhar na próxima edição, e é um processo muito louco, é um processo que a gente tem que só manter aberto para ir chegando na gente. E não é só em quem facilita, quem está na assistência, das pessoas que estão participando, porque a gente troca de papéis o tempo todo, né, Van? pois é. A gente sonha umas coisas, né? A gente sonha umas coisas, Sonho. muda toda a nossa percepção sobre tudo, né? Mas, gente, hoje, vamos fazer uma rápida apresentação nossa, Van? Peraí. Eu fui tentar arrumar aquilo tudo torto, derrubei tudo. Peraí, calma, muita calma nessa hora. Esse perfil aqui, gente, deixa eu explicar. O Kaula Tantra Kids é um projeto que nós temos para incentivar mesmo aos pais uma nova visão sobre a sexualidade da criança, sobre a energia de vida dessa criança, entende? A gente traz algumas, nos posts que a gente traz no Kaula Tantra Kids, a gente traz um pouco sobre essas novas crianças, né? As crianças diamante, criança cristal,
criança arco-íris, que elas já começaram a chegar há alguns anos, né? Aqui na Terra, a encarnar aqui na Terra. E elas geralmente são almas muito antigas. Mas isso daí, vocês depois acompanham no post. Aí eu estou mais explicando o objetivo do Kaula Tantra Kids, que é mesmo incentivar uma nova visão de como trabalhar essa criança, de como dar conhecimento para ela, sem criar aquela repressão toda. Quando a gente fala em sexualidade, como incentivar que ela tenha um processo de despertar mais leve que o nosso, que as coisas para ela e o caminho sejam mais claros que o nosso, né? Que elas não precisem ficar cavando karmas para próximas encarnações, e que o processo, que a vida dela seja mais leve, né? Onde a gente tenha uma percepção dessa nova criança, a gente aguce a intuição dela, a gente trabalhe com a aceitação do corpo dela, com a percepção da energia vital dela. O que é essa energia, né? Então a gente vai trazer tanto alguns aspectos de sexualidade que tiveram algumas perguntas, e se vocês forem ver, a gente sempre abre para questionamentos, né? Então, assim, a gente deixa aberta a caixinha de perguntas para vocês mandarem. Geralmente a gente tem muita pergunta, assim. Às vezes a gente não consegue responder todas as perguntas conforme vão mandando, em uma live só. Quando a gente fala da sexualidade, da infância e da adolescência, veio perguntas pingadas. E é um tema tão importante, né? A gente tem tanta criança que é tão especial no sentido que ela já vem tão pronta, tão aberta para um trabalho legal, para passar uma percepção legal da vida para ela. E cadê esses pais interessados nisso, né? Boa noite, tudo bom, Mário? Gente, Cris, boa noite. E cadê esses pais interessados nisso? E para quem também está trabalhando na terapia tântrica, olha que caminho maravilhoso de a gente começar a abrir as portas para um trabalho e para também desmistificar o Tantra, que não é só aquela pegada sexual. Então, o objetivo dessa live, eu trouxe a Van aqui para bater um papo comigo, para trazer o aspecto da sexualidade, mas também a gente enxergar sob o ponto de vista de sexualidade, falando em energia vital, em energia chamada Kundalini, né? O que é essa energia de vida? O que é essa energia que a criança já tem ali, ó, palpitando no corpo, explodindo, né? Essa energia, e que a gente vai lá e reprime desde a infância, entende? Que energia é essa? Como que a gente pode trabalhar o Tantra dentro disso, né? Então, vamos começar apresentando, Van, um pouquinho você, um pouquinho eu, para o pessoal desse perfil saber um pouquinho quem somos nós. Beleza, você quer se apresentar primeiro? Oi, Van! Oi? Tudo bom? A Van entrou também, a Vanessa lá de Ribeirão. Oi, saudade. Nossa, travou para mim, não tô vendo mais quem tá entrando. Mas oi para quem tá aí. Se aparecer uma pergunta, a Sandra transmite. Aqui parou, não tá mais mostrando quem tá entrando. Eu te falo. Celular aqui. Pode apresentar você primeiro, Van. Tá, bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Vanessa, sou terapeuta sexual, professora de pompoarismo, agora terapeuta tântrica também. Eu estou me habituando com essa nova nomenclatura. Na verdade, eu já trabalho com Tantra há um tempo, mas eu sou um pouco resistente a usar essa terminologia. Enfim, estou nesse trabalho com sexualidade, especificamente. O Tantra é um pouco mais recente, mas mais ou menos uns 9, 10 anos, alguma coisa por aí. Já tem um tempinho já. E eu acho super importante a gente falar sobre sexualidade, a sexualidade da criança e do adolescente. Então, é um tema ainda muito tabu, né?
Assim, uma coisa que eu queria muito falar, que eu acho super importante, é que a gente precisa começar, e aí quando o Tantra faz isso muito bem, mas para quem está de fora ainda, para quem ainda não tem muita certeza do que é o trabalho com Tantra, nem nada disso, a gente precisa começar a entender que sexualidade e sexo são coisas distintas, sabe? E quando a gente fala de sexualidade da criança e do adolescente, as pessoas automaticamente ainda têm aquela imagem de que a gente vai falar de sexo com crianças ou com adolescentes, embora adolescentes, dependendo da idade, já sabe do que a gente está falando. E não é isso, na verdade, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo, tudo quanto é live eu falo, quem me acompanha já deve ter escutado, que é a definição de sexualidade da Organização Mundial da Saúde, que ela fala exatamente isso, que sexualidade é uma energia que motiva a gente a viver, estabelecer conexões com outras pessoas, a buscar afeto, a se relacionar com outras pessoas. E isso não está ligado ao conceito necessariamente de genital ou sexual. É uma outra coisa, né? Só que assim, ao mesmo tempo, o genital, tudo isso faz parte do corpo e existe um desenvolvimento considerável saudável dessas coisas. E uma criança, por exemplo, ela não vai enxergar essa situação da mesma maneira que um adulto. A sexualização do tema, muitas vezes, né, trazer isso para o sexual, na verdade, muitas vezes está na nossa cabeça, porque a criança mesmo não entende. Ela não tem aquele conceito. O conceito dela é outro. O conceito de corporeidade, de corpo, de intimidade que ela tem é totalmente diferente do de um adulto. Então, eu acho super importante a gente falar sobre essas questões, sabe? Mesmo porque, gente, meu nome é Sandra Nack, sou terapeuta tântrica, neo-haitiana. A gente trouxe esse tema do desenvolvimento da sexualidade na infância e na adolescência para começar a dissolver um pouco esse tabu. E também para que os pais, eles percebam o quanto é importante esse desenvolvimento. E eu acho que esse desenvolvimento acontece desde o momento que aquela criança está na gestação ainda, sabe? Ali começa aquela conexão entre pais e aquela criança e a visão do o que o que eles estão formando, né? Ali. Como eles vão receber essa criança. Porque receber essa criança significa você receber um ser que ele não tem nenhuma noção de que ele é, né? Ele tá totalmente zerado ali para ele receber qualquer informação daquelas pessoas. E as primeiras pessoas de contato que vão estar mais próximas, geralmente são esses pais, né? E isso vai importar desde a tenridade, a formação daquela criança para esse entendimento. E você começar, os pais começarem a entender a sexualidade como uma visão de energia vital, de tesão pela vida, de prazer de viver, vai trazer para aquela criança um desenvolvimento totalmente, um caminhar totalmente diferente, sabe? A princípio, os pais tendo uma percepção sobre o que é sexualidade, os pais entendendo bem a sua própria sexualidade, a primeira vantagem é que a criança não vai ter essa cisão do corpo, uma parte do corpo cindida ali, né? Que você pega e você renega porque é feio, porque é sujo, porque não pode, porque é impuro. Aí já está a primeira percepção. Outras percepções vão vindo. Se você perceber que isso, ali também está a energia de vida dela, a energia criadora dela, toda a criatividade dessa criança, tudo que ela pode instigar a ela aprender, a ela criar, a ela intuir, está tudo lá. Vem daí. Então, é muito importante os pais da criança entenderem, terem a noção correta do que é sexualidade. Sim, eu acho super importante. E uma coisa que é interessante falar é assim, né? Essa questão do corpo, no desenvolvimento. Primeiro que assim, a gente precisa entender que depois que a criança nasce, a primeira manifestação da sexualidade dela é a amamentação. Ela chegou ali
encostou, a mãe encostou aquele bebê ali, né? Ou quem for amamentar, encostou aquele bebê ali, seja no peito, seja na madeira, tem ali um contato físico, ali é o primeiro desenvolvimento sexual dessa criança, né? É uma coisa super importante. E é importante entender que, assim, essa criança, ela vai descobrindo que ela tem um corpo. E aí ela começa a tocar esse corpo. E os adultos, né, os pais, quem cria essa criança, quem tá ali fazendo a tutoria dessa criança, geralmente é assim, eu toquei, a criança tocou na mãozinha, ai, que bonitinho. A criança colocou o pezinho na boca, ai, que fofo. Aí ela coloca a mão no genital com uma coisa assim, tipo, né? Ou briga, ou às vezes não fala nada, fica aquele silêncio constrangedor. Mas mesmo quando não se fala nada, a criança tem uma leitura daquilo, né? Ela tem uma percepção daquilo que está acontecendo. E aí ela começa a falar, opa, esse lugar é estranho, né? Tem um negócio esquisito aí. Porque o pezinho pode, a mãozinha pode, a barriguinha pode, mas ali não pode. Uhum. E aí você já começa a formar... a formar ali uma ideia, né? Um conceito sobre aquela parte do corpo dela. E é tão sutil, é tão delicado, né? Que às vezes a gente nem se dá conta. Exatamente. E a gente traz o Tantra, a gente trouxe o Tantra para esse bate-papo como uma das formas de a gente começar a enxergar todo este ser que chegou para você de uma forma diferente. E enxergar também o trabalho e desenvolvimento desse ser de uma forma diferente, entende? Então, assim, o Tantra remete a sociedades matriarcais há milênios de anos atrás, onde elas, desde a tenra idade, as mães ensinavam para as filhas e filhos também práticas que a gente incluía em alguns rituais sexuais, né? Como práticas que a gente hoje chama de pompoarismo, mas era Sarrajuli, como práticas de Vajrayana Mudra também para os meninos, né? Para eles saberem lidar com a energia de vida. Eles utilizavam também essa prática futuramente em práticas sexuais, para o processo de despertar e para alguns processos de elevação de consciência e tudo mais. Só que ali, além de você criar toda uma conexão com o seu corpo, de você intensificar essa conexão com o seu corpo, de você conhecer a sua energia, essas práticas, elas iam criando um desenvolvimento naquela criança, naquele adolescente, e futuramente naquele adulto, porque a prática, ela não se termina, né? Você não chega ao fim, é uma prática que você sempre vai mantendo, né? Então, se você pegar o Sarrajuli ou o Vajrayana Mudra, são práticas que você leva para a vida, de desenvolvimento. Então, ali também tem um conceito de entender o que faz perder a energia vital, e aí a gente entra nesses temas depois. De controle de ejaculação, de você fazer a aspiração dessa ejaculação para você nutrir o seu próprio corpo, em compensação das mulheres, de elas não terem mais a menstruação, que seria um desperdício de vida, mas há toda uma visão em volta disso que está muito ligada à ideia da energia, o quanto essa energia de vida é preciosa e ela deve ser permanente no nosso corpo, né? Para a gente manter o nosso desenvolvimento e manter a nossa elevação. E aonde a gente perdeu isso no caminho, né? Aonde foi rompido isso daí? Aonde foi rompido para que as crianças, desde o início, elas sejam reprimidas pelos próprios pais, a ponto de elas não conhecerem o seu total potencial, não se desenvolverem e viverem numa realidade fechada, né? Entrar em contato com uma potencialidade sempre limitada. Olá, tudo bem? Sim. Não tá aparecendo para mim, gente, quem tá entrando, não sei. Então. Foi o Thiago Negrete que entrou. Oi? Foi o Thiago Negrete que entrou. Bem-vindo. Mas é isso, né? A gente vai perdendo essa conexão com o corpo, né? E na verdade,
assim, uma coisa que eu costumo dizer ser pai é um processo muito de pai, mãe. Tutorar uma criança, às vezes não é o pai nem a mãe, às vezes a gente tem várias constituições familiares hoje, mas assim, você tutorar uma criança, e muitas vezes é isso, a pessoa ela também não sabe lidar com a própria sexualidade, né? Ela não sabe lidar com a própria energia, ela não sabe lidar com o próprio corpo. E aí, como é que a gente ensina para alguém alguma coisa que a gente não sabe fazer? É uma coisa que eu sempre fico pensando, né? Porque assim, não existe escola para você aprender a ser pai, aprender a ser mãe. E muitas vezes acontece isso. Como é que você vai ensinar uma criança a lidar com algo que nem você sabe, né? Exato. Por isso E aí eu peguei algumas, Oi, pode falar. vieram algumas perguntas a respeito, falando se isso deveria ser passado só na escola, esse desenvolvimento da sexualidade, deveria ser um processo realizado só na escola, ou se isso daí seria um desenvolvimento a ser acompanhado pelos pais. Eu tenho uma percepção, eu queria saber a sua. Tá, vou falar a minha, tá? Eu acho que, assim, vai muito de encontro com isso que eu acabei de falar. Tem pais que não estão preparados para lidar com isso. Então, eu acho, e aí também eu sou educadora, então é meio complicado, né? Porque eu vou puxar para o meu lado. Eu acho, sim, que a escola, como instituição que a gente, hoje dentro da nossa sociedade, mas não necessariamente a escola, a gente pode colocar isso em vários aspectos, né? Mas, assim, eu acho, assim, que a escola tem um papel importante nisso, sabe? Até porque, assim, hoje dentro da escola, quando se fala em sexualidade, a gente fala numa sexualidade do ponto de vista biológico, né? Então, você ensina a reprodução humana, você ensina que a reprodução humana pode... o sexo, na verdade, ele pode reproduzir ou gerar doença. Ponto. É isso que você aprende na escola. E é muito complicado. Então, eu acho, assim, que a escola tem um papel importante no desenvolvimento, sim, dessa educação sexual. Mas não é essa educação sexual que existe na escola hoje, né? É uma educação sexual do ponto de vista afetivo, do ponto de vista holístico, né? É enxergando o ser humano como um todo, enxergando essa sexualidade além desses aspectos que eu falei mais no início da live, do sexo, da reprodução, de tudo isso. E é importante porque eu acho que, na verdade, a escola ela pode fazer um papel da criança com o pai também, né? Uma mediação ali também entre a criança e o pai, porque muitas vezes é isso, muitas vezes o pai, quem está tutorando aquela criança, não sabe lidar com aquilo. E a escola pode estar ali fazendo essa mediação, esse trabalho com as crianças e com os pais, né? E é uma coisa, por exemplo, que a gente está falando da escola, mas que pode vir através do tantra, das vivências, né? É que a escola é uma instituição formalizada dentro da nossa sociedade, configuração social, né? Mas é isso. O que eu vejo vai de encontro no que a Van está falando, e que um não exclui o outro, né? Que o desenvolvimento ali diário com os pais, ele é muito importante. Ali tem uma série de conexões, né? Que você faz com pai, mãe. Então, é o que está mais próximo, é o que mais se confia, é o que aquela criança primeiro vê, né? É o que ela mais se mira naquilo, né? Ali está a formação do ego dela, ali está a formação de tudo, né? Da onde é gerado. Então, assim, esta conexão, eu acho que é principal. Então, consequentemente, principal também esses pais, eles mudarem a consciência a respeito sobre a sexualidade em si, né? A eles terem uma percepção diferente da que eles que passaram para eles até hoje. Toda a noção nossa, que é muito limitada, ser expandida, né? Eu acho que a primeira coisa é os pais se aprofundarem em processos de autodesenvolvimento mesmo. Para eles se enxergarem diferente daquilo que já foi falado para eles, o que eles eram lá atrás,
para eles conseguirem transmitir para essas crianças algo diferente também, e eles perceberem aonde é que falhou no processo deles e dificultou essa caminhada para tornar a caminhada daquela criança mais leve. Principalmente em relação a essa percepção dessa energia sexual que essas crianças têm. Boa noite, Murilo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Agora, isso não exclui o papel das escolas e das instituições. Essa mesma pergunta foram duas partes, dividi em duas partes. E aí a pessoa perguntou também, ela comenta que o filho dela estuda numa instituição de renome, que é uma boa instituição, no entanto, ele está com uma série de problemas comportamentais e inclusive, com algumas... percebeu alteração em algumas questões sobre a própria sexualidade da criança. Ela não fala quais alterações sobre a sexualidade da criança. O que eu entendi é que a criança ela estuda numa escola que aparentemente é boa, mas que quando ela foi para essa escola, ela teve algumas alterações, inclusive quanto à sexualidade. Vamos falar um pouquinho sobre as instituições, sobre as formatações da escola, o que a gente aprende na escola. Em sexualidade, você até fez um apanhado geral aí, o que a gente aprende na escola. E a gente tem diversos tipos de escola, né? Tem algumas escolas, eu não sei que tipo de escola é essa que a pessoa colocou aqui na pergunta, mas a gente também tem algumas instituições que elas são muito conservadoras, né? E elas também têm muitos tabus em abordar questões quanto à sexualidade. E eu acho que isso também acaba gerando muita dúvida naquela criança. Dependendo da idade dessa criança, isso começa a aguçar muita dúvida. O que é isso que tanto me escondem, né? Ao mesmo tempo que essa criança, ela percebe uma energia ali correndo no corpo dela, né? Que é essa energia sexual também. E às vezes ela se toca, ela sente prazer, ela sente alguma coisa ali. E o que é isso que não pode falar ou que está sendo reprimido dentro daquela instituição? O que eu às vezes acho que acontece, e já vi alguns casos acontecer, é que essa repressão pode trazer muitas mudanças no desenvolvimento dessa criança como um todo, entende? Inclusive, a criança começa a desenvolver algumas, além de alterações quanto à sexualidade, algumas alterações físicas mesmo, né? Desenvolver a criança engorda, a criança tem alergia, a criança começa a desenvolver algumas questões físicas também, começa a mexer com a parte hormonal dela também. Mas isso daí também precisa de um acompanhamento, que provavelmente uma psicoterapeuta consiga fazer um acompanhamento, né? E indicar, principalmente se for fora da instituição, né? Para ter uma neutralidade, né? O que você diz, Van? Então, assim, nada muito diferente do que você falou. E aí, assim, eu tenho uma experiência de 11 anos dentro da educação formal, ensino público, né? Quando a gente fala, vai para instituições particulares, aí depende muito da abordagem de cada instituição. Mas, assim, falando da minha experiência de ensino público, o que você vê são educadores. Fala-se muito esqueci o termo agora. Quando uma disciplina dialoga com a outra. Fugiu o termo agora. Se alguém souber, fala aí, gente. Interdisciplinaridade, mas tem outro termo. E aí, mas assim, o que acontece é que você vê educadores que tem ali às vezes nem tem também, porque a faculdade não te prepara porque você vai encontrar na sala de aula, mas você vê educadores ali que têm um conhecimento dentro da área dele específico, mas tem dificuldade de lidar com aquele material humano, muitas vezes, né? E isso inclui esses aspectos, sabe? Então, assim,
o que eu vejo, e eu falo por mim, eu quando estava dentro da escola, da instituição, eu não sabia lidar com esse tipo de manifestação, né? E aí é isso, a gente usa, a gente mede com aquela régua que a gente tem, com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que... E se você não aprendeu de uma forma positiva, você não vai transmitir isso de uma forma positiva. E se você não ressignifica isso, se não tem uma preparação para lidar com isso, fica difícil. Então, por isso que é importante, do meu ponto de vista, formalizar a educação sexual nas escolas. Porque a partir do momento que você formaliza isso, você vai ter uma preparação desses educadores para lidar com esses aspectos, né? Porque senão acontece isso. Vai ser uma coisa que vai ser reprimida, não pode, é feio, é sujo, a gente começa a reproduzir esse tipo de comportamento, e aí quando chega na idade que os educadores acham, não é a idade que a criança está preparada ou o adolescente está preparado, é quando o educador acha que ele pode falar sobre aquilo, que geralmente quando o educador vai falar, a criança já sabe, ó, já viu na internet, já leu, o amiguinho já falou. Mas assim, quando a escola acha que o adolescente está preparado, aí ela explica o que é reprodução e fala, olha, se você fizer isso, você vai engravidar ou vai ficar doente. É isso que vai acontecer com você. E aí, você assusta a criança, né, o adolescente, ela fala, opa, não posso fazer isso. Só que aquilo ao mesmo tempo... ensina a utilizar os métodos anticonceptivos, né? Pois é, e ao mesmo tempo ele fala, poxa, mas é tão gostoso, é tão legal, eu gosto de estar ali com aquela pessoa, por que não pode? Por que é tão ruim assim? E realmente, isso gera assim, muitos conflitos, e é muito difícil lidar com isso dentro da estrutura educacional hoje, tá? E aí, como eu falei, eu falo da minha experiência de educação pública. Então, é uma coisa que a gente precisa sim rever. Pode falar. E mesmo porque se a criança ou o adolescente ela não encontrou explicação, ela vai arrumar um jeito de arrumar essa explicação por outras fontes até ela conseguir, nem que seja vivencial, antes de ela ter qualquer experiência, né? Antes de ela ter qualquer percepção a respeito disso passado por alguma pessoa, porque ela não teve as orientações corretas. E mais do que... uma observação dentro disso que você falou. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar é assim, uma coisa que eu observo também, que tem tudo a ver com isso que você falou, fica uma lacuna. E sim, hoje, ainda mais com a internet, com o celular, com tudo na palma da mão, essa criança, esse adolescente, ela vai buscar informação em algum lugar. E muitas vezes, sim, eles vão cair na pornografia. E aí, o que acontece? Existe... A pornografia, muitas vezes, ela preenche uma lacuna existente quando não se fala sobre sexualidade, quando não se educa sobre sexualidade, entende? Então, ele vai cair nisso porque é o lugar mais fácil, é o lugar mais comum. E ali responde. E se acha que é o local mais comum, mas ali você tem um ser mal formado. Ele não vai entrar em contato com todo o potencial dele, né? Sim, exato. O que a gente está trazendo o gancho no Tantra é que o Tantra, ele tem a proposta de desbravar esse ser, né? De trazer à tona este ser para todo o potencial dele, de ele ter uma mudança na percepção da vida dele. Então, se você, pai, mãe, instituição de ensino, a gente já comenta mais algumas coisas sobre a instituição de ensino. Instituição de ensino, levar para essas crianças esta proposta de você desbravar este ser desde aquela tenra idade, fazer essa criança entrar em contato com aquele potencial. Existe um livro do Osho que ele fala a respeito da criança e ele fala assim que os pais não estão preparados para receber essas crianças, nem o pai, né? E aí ele fala assim que a começo de ideia, os pais pegam e falam, meu filho tal é bom e o meu filho X é ruim, né? E o meu filho bom é porque ele respeita, segue as regras, ele é bonzinho, ele tá ali. A gente falou de quadradinhos, né? Ele está ali na caixinha, né?
E aí, o outro meu filho ruim é aquele meu filho que ele é endemoniado, ele tem muita energia, ele está ativo, ele não respeita regra alguma, ele está desbravando, né? E o que o Tantra traz é essa percepção para nós, adultos. Vamos desbravar o seu ser, porque você é um adulto de 60, 70, 80 anos, mas você não chegou à conclusão de quem você é. Você viveu a sua vida e você, na realidade, não viveu nada, porque você não realizou todo o seu potencial. Você não se viu realizado. Quem você é, né? E como você pode passar para aquela criança quem ela, como você vai formar aquela criança? Formar aquele eguinho, formar desde o zero aquela criança, para ela enxergar que ela não é só isso. Que ela não é só essa realidade medíocre que às vezes a gente pega e a gente enxerga como se fosse realidade única, né? Como se fosse verdade absoluta. Que existe muito mais coisa a respeito disso, existe alguns tesourinhos escondidos ali. Então, qual é esse caminho que vai facilitar? E o Tantra, ele vai trazer isso. Ah, ele vai trazer só em forma de massagem? Como assim? Vai fazer... O que você vai fazer com o Tantra para um grupo de crianças? Você vai trazer toda a filosofia dela. Mas para o adulto, talvez, para mudar a percepção desse adulto quanto a si próprio e como ele lidar com o filho, né? Vai trazer em forma de meditação ativa, passiva. Vai trazer, sim, com técnicas para trabalhar assoalho pélvico, que a gente pode falar de sarrajoli, de pompoarismo, né? Vai trazer com práticas de yoga, o Vajrayana Mudra para os meninos. Vai trazer com práticas de respiração. Vai trazer a percepção para esses pais que a criança precisa respirar. Que aquilo lá que ela tá falando, nossa, esse menino é endemoniado, é energia de vida, ele tá vibrando, ele tá transbordando de energia. E os pais vão começar a entender e ter uma percepção diferente dessa energia. E aí essa criança, ela vai conseguir manipular essa energia de uma forma diferente também. E vai manipular essa energia para você utilizar para uma parte criadora. Seja para música, seja para artes, seja para dança, ele vai encaminhar de uma forma correta, sem precisar reprimir essa criança, né? Então, o objetivo é, sim, criar curiosidade, esse bate-papo, criar uma curiosidade, o que esses adultos, né? Seja terapeutas, seja pessoas que trabalham com tantra, com sexualidade, com criança já. A gente já tem algumas instituições que a gente foi conhecer, né, Van? Que fazem um trabalho maravilhoso, que tem uma parte holística maravilhosa ali. Que tem alguns trabalhos energéticos com a criança também fantásticos. Tem meditação, tem dança, tem música, instituições de ensino boas, né? Sim. Onde você tem uma conexão com a natureza, onde a criança não tem uma repressão tão grande, onde as crianças estudam um pouquinho sobre filosofia também, até do hinduísmo, né? Eles fazem algumas publicações, e aí eu não vou fazer merchan da instituição, que eu fiquei babando, não vou ficar fazendo merchan da instituição, mas existe trabalho já muito bons nesse sentido, que quer dizer que existe procura já nesse sentido também, né? E que foge da caixinha, né? Porque, assim, eu adorei. Quando a gente foi conhecer a escola, sem citar nomes, não trabalhamos com nomes, mas a gente foi lá, porque ela foge do formato padrão de escola. Quando você pensa em escola, automaticamente você pensa naquela configuração. A sala, a mesa do professor na frente, que é o dono da verdade, um monte de cadeira, uma atrás da outra, todo mundo sentado assim, aquela coisa bem na caixinha mesmo, bem tradicional, bem... E aí, quando você se depara com uma sala de aula, onde não tinha praticamente nem mesa e cadeira, onde tem uma cozinha no meio da sala de aula e eles cozinham ali e todo mundo se ajuda. E é outra configuração. É você deixar o ser humano se expressar na essência do que ele é, né? E para a criança, você trabalhar isso, você trabalhar todas essas questões do corpo, da respiração, da meditação, é tão mais fácil que com o adulto, porque assim,
ela não tem metade das travas que a gente tem. Começa por aí, né? E ela é muito. E a criança ela vai embora, porque para ela, na verdade, é tudo uma grande brincadeira. Então ela vai embora. Ela não vai ficar pensando, ai, mas olha, e se acontecer isso, o que, que vão pensar de mim? E não sei o quê. E ficar pensando, a mente, ela não fica nesse controle. Esse perigo, eu acho que elas não têm, na verdade, né? Como a gente, de ter uma mente controladora, cheio de preconceito, cheio de negação, elas vão embora. Então é muito Vai mais fácil até. muito, vai trabalhar a questão do toque. Vai trabalhar, você não precisa trabalhar a questão do toque na massagem, em massagem especificamente. Mas a gente tem algumas travas que ali no Oriente a gente não tem, né? Tinha uma aluna minha de massagem tântrica que ela estava fazendo um curso de massagem e ela tinha vindo do Japão. E ela já trabalhava com massagem no Japão. E aí ela falou assim que ela estava 1 ano aqui no Brasil e ela falou assim, esse 1 ano aqui no Brasil eu estou entrando em uma depressão profunda, porque quando eu vou anunciar a massagem, a primeira coisa que eles falam me pergunta se eu faço sexo, se tem finalização na minha massagem. As pessoas que me conhecem aqui do Brasil e não sabiam do meu trabalho lá fora, elas também me olham meio assim, nossa, mas você está aplicando massagem. E ela falou assim, e lá no Oriente, lá no Japão, aquele toque é tão acolhedor, aquilo é tão normal de você ser tocado, de você receber a massagem, que é uma forma de você receber afeto, de você receber amor, né? E ela falou assim, incrivelmente aqui que eu achei que não fosse acontecer isso, não tem tanto tabu a respeito do toque, né? E é bem isso mesmo. Eu, por mim mesmo, eu lembro que assim, nunca gostei de ser tocada, porque para mim sempre foi passado tabu. Não, se alguém pegar e tocar em você, afasta, né? Mas também é um desconhecimento, porque às vezes é para prevenir alguma situação de abuso ou alguma coisa, só que é passada da forma errada, entende? Porque ao mesmo tempo que os pais querem te proteger de um abuso, o abuso já está acontecendo, porque eles não aprofundaram no tema, eles Aliás, não eu acho souberam que esse abordar. ponto é muito importante de se falar, inclusive. Sim, porque eles não souberam abordar. Porque a abordagem foi tão, tipo, não deixa te tocar, mas explica direito, aprofunda o que é o que é o toque que não pode ser feito. Aprofunda na questão da sexualidade, se a criança tiver dúvidas, né? Porque aonde você não aprofunda aquela história, fica sem link. A criança não vai entender. A minha percepção só foi mudar quando eu entrei no Tantra, a questão do toque. Mas as pessoas não podiam me tocar. Se fizesse um carinho assim na cabeça, era repulsivo para mim, entende? Porque a questão do toque ficou muito frisada. Ao mesmo tempo, eu tive um abuso na infância, né? Então, assim, olha o absurdo. Por uma questão de não conseguir aprofundar numa questão, porque não quer que a criança tenha um conhecimento, porque aquilo lá não pode, porque aquilo lá é impuro, porque aquilo lá tinha a ideia de que é quando casar, né? Só pode ser abordado com o marido quando casar. E a ideia hoje já é um pouco diferente, mas ainda a gente tem muito tabu, por incrível que pareça, né? E a gente precisa abordar ainda muito e falar muito sobre sexualidade. E Sim. na realidade, a nossa ideia é que vire uma chave, sabe? Vire uma chavezinha mágica que façam as pessoas começarem a se despertar para o seu potencial e ajudar essas crianças que elas já estão prontas, né? Não fazê-las darem passos para trás. Eu acho que é bem sutil, né? Eu lembrei de uma história enquanto você estava falando, numa das escolas em que eu trabalhei, quando são crianças pequenininhas, assim, né? Ensino Fundamental 1, base primeira série, eles estão chegando bem pequenininhos agora, 6 anos, às vezes até antes, né? O prézinho e tal.
As professoras, elas auxiliam na higienização, às vezes, quando elas vão no banheiro, essa coisa toda precisa, porque algumas não sabem se higienizar sozinha. E aí tinha uma das alunas que ela não deixava a professora ajudar ela a se limpar e ela ficava suja, porque a mãe dela disse que ninguém podia tocar ali, entende? E cai bem nisso que você está falando. A mãe enraizou nela um pensamento, era uma criança, de que ninguém podia tocar ali de jeito nenhum, nem a professora que estava ali no intuito de ajudar, de higienizar. Então, assim, teve que se fazer um trabalho com essa mãe, chamar essa mãe na escola, conversar com ela. Aí a educação começou pela mãe, né? O trabalho começou pela mãe. Mas é isso. Foi num extremo, não sei qual era o histórico, né? Por que essa mãe chegou nesse extremo com essa criança, porque também não era da minha sala. Mas, assim, chegou num extremo da criança não deixar ninguém se aproximar do corpo dela, nem para ajudar, nem para. É uma etapa do desenvolvimento dela aprender a cuidar do próprio corpo, da própria higiene. E isso foi meio deturpado ali, porque veio essa informação: olha, ninguém além de mim pode tocar aí. E a criança comprou, porque ela acredita em tudo que a mãe vai falar para ela, né? Tudo. Sim, e é o jeito de você. A sua intenção é boa, mas é o jeito de passar, né? E não Sim. é uma coisa que os pais têm culpa, porque também é um conhecimento que foi passado para eles, né? Que nem você falou, não tem uma cartilha, né? Tem uma pergunta que veio que é assim: tem um passo a passo de como abordar a questão de sexualidade com aquelas perguntinhas que vêm das crianças? Não tem um passo a passo, tem você começar a enxergar e ter uma ideia, né, dissolver aquelas ideias antigas que a gente tem a respeito da sexualidade, entender a distinção entre sexo e sexualidade, e a gente conseguir transmitir para as crianças conforme elas forem necessitando e desenvolvendo, né? E pedindo aquela informação e você vai passando a informação que precisa passar. Sim. Só que já de uma forma que você já dissolveu aqueles seus conceitos errados, entende? Então, quando a gente fala do Kaula Tantra Kids, a gente não está querendo fazer um trabalho com as crianças, a gente está querendo fazer um trabalho com os pais, com os educadores, para que eles tenham uma percepção totalmente diferente, entendeu? Acho que mais de um mês atrás, acho que antes desse último Tara, eu recebi uma professora para fazer um curso de massagem tântrica e ela pegou e ela trabalhava com crianças que acho que é do ensino fundamental. Eu já não sei mais o que é, mas fundamental é de 1 à 4ª série, né? Que era antes, né? É fundamental 1, fundiu. Isso. Então ela trabalhava com crianças do ensino fundamental e ela falou assim que ela sentia muita necessidade de ter informações outras que ela aprendeu a respeito da sexualidade, porque as crianças precisavam muito ouvir alguma coisa dela e ela não estava conseguindo. Porque ela tinha uma série de travas, porque a mãe, ela passava uma percepção que o corpo dela é impuro, que não podia ser explorado o corpo dela. E ela falou, eu levei isso para minha vida, eu tenho um monte de travas. Eu sou toda fechada. Como que eu vou passar para essa criança alguma percepção diferente e alguma coisa a respeito da sexualidade que elas estão querendo buscar em mim? Aí ela falou assim, elas me incentivaram a fazer algum trabalho aqui para eu conseguir tentar me destravar, né? E o incrível é que, assim, na percepção, porque no curso de massagem, eu sempre coloco a pessoa para receber a massagem se a pessoa quiser. Então, eu aconselho a pessoa a receber a massagem e faz parte do curso individual. Para a pessoa ter uma percepção além, ela queria aplicar a massagem, né, inicialmente, para ela pegar e ela romper aquele negócio, eu não posso tocar, porque é sujo, porque é impuro. Então ela pegou, ela aplicou a massagem. Eu falei, agora você quer receber a massagem? Aí ela ficou meio assim, não sei se eu quero ou não. Ela falou, tá bom, eu vou receber. Mas você é um problema, ela falou. E aí ela recebeu a massagem. E na massagem vieram muitas questões.
de tanto que a mãe pegava, falava a respeito do corpo dela, que o corpo dela era feio, né? Que ela não tinha potencial para nada, e ela acessou essas questões na hora que ela estava recebendo a massagem, e ela acessou e mandou embora muito disso daí durante a massagem. Ela acessou algumas coisas na infância que ela se cortava, que ela se mutilava, e ela mostrou algumas cicatrizes que ela tem pelo corpo, e ela passou a acariciar aquelas cicatrizes do corpo. E aquela energia ali que ela tem, que foi levando ela para aquele local, para ela ter uma nova percepção dela, principalmente. Né? As crianças foram só um empurrãozinho, porque elas precisavam saber. Então, o Kaula Tantra Kids, ele tem o objetivo, mais do que a criança, que elas já estão tão abertas, já são tão prontas, os pais, os educadores, quem convive com elas, né? Para que esse caminho seja mais fácil, mais fluido e aconteça que nem essa moça, de ela ir buscar e ela consiga se perceber de uma forma. Aí sim ela consegue perceber e ela consegue transbordar o que ela sentiu, o que ela passou. O que, que ela pode oferecer para aquelas crianças que estão procurando, precisando de alguma coisa delas, né? Oi, boa noite, tudo bem? Vamos finalizar aqui, a gente volta só para a gente dar uma finalização na live, só para a gente conseguir gravar? Beleza. Tem Tá uma bom. gatinha aqui assim puxando minha roupa. Tá bom, vou encerrar aqui.